Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, me fizeram uma pergunta, e essa talvez seja a dúvida sua também. A igreja passará pela grande tribulação? Nós sabemos que existem 7 trombetas da ira de Deus e 7 taças da ira de Deus que serão tocadas e derramadas sobre a terra. E a pergunta é, a igreja passará pela grande tribulação? Nós vamos responder agora. Eu quero tomar por base, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Eu vou lhe provar, dentro da Bíblia, em poucos versículos, que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Sei que vai ter algumas perseguições, como nós já estamos aí, igrejas evangélicas sendo fechadas por causa do coronavírus. São pequenas tribulações, né? Nós estamos falando da grande tribulação, onde vai cair chuva de fogo, chuva de pedra, onde o sol vai esquentar em temperatura insuportável, os gafanhotos vão vir sobre a terra, os homens procurarão a morte, não vão achar. Então, esse tempo, a igreja vai estar na terra, e o anticristo, ele vai se manifestar com a igreja na terra, ou a igreja já terá subida? Vamos ver o que a Bíblia responde. Livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo 36, Jesus diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, irmão, não precisa nem ser muito inteligente para ver o que Jesus declarou aqui. Aqui Jesus já estava terminando de falar sobre o que ia acontecer, as tribulações, sobre a grande tribulação. Aí depois Jesus falou tanta coisa que assombrou o povo. Aí Jesus, concluindo o sermão, ele diz: vigiai em todo tempo e orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Dignos de evitar todas essas coisas. Os que vão ser arrebatados no grande arrebatamento da igreja são pessoas dignas, escolhidas para escapar da grande tribulação que vem sobre a terra. Veja que Jesus disse que a gente tem que orar para estar em pé diante de Deus, para nós sermos dignos de evitar essas coisas que ele havia falado que vai acontecer na terra. Olha, irmão, quando Deus foi destruir o mundo com água, antes de Deus destruir, antes de Deus trazer o dilúvio, ele salvou primeiramente Noé e sua família. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha com fogo e enxofre, foi o que Deus fez? Enviou primeiramente os anjos lá para tirar da cidade Ló e suas filhas e sua esposa. Então, antes de Deus mandar uma destruição, Deus primeiramente tira os seus. O Espírito Santo está na terra, ele vai retornar. Mas quando o Espírito Santo for retornar, ele retorna com a igreja. Veja o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 7. Veja o que é que diz. Paulo falando da vinda do Senhor e da manifestação do anticristo. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da verdade, que foi exatamente isso que aconteceu. Os pastores deixaram de pregar a verdade, Deus permitiu os demônios fechar as igrejas evangélicas agora, por causa desse coronavírus, né? Deus permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas vinham em tempo de apostasia, era só heresia, não estavam mais ensinando a verdade e nem deixavam ninguém ensinar a verdade. Deus entrou em ação. Hoje as igrejas evangélicas estão fechadas, mas vamos para frente. Versículo 4. O qual se opõe, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui fala do anticristo, que ele vai se manifestar. Veja bem. O qual se opõe a se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5. Confira aí na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, versículo 5. É daqui para frente você vai entender. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 6. E agora vós sabeis o que detém, para que ao seu tempo seja manifestado. 7. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Versículo 7 está aqui. Porque, versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, que é o que está acontecendo no mundo. Somente há um que agora resiste. Quem é esse? O Espírito Santo. Até que do meio seja tirado. Aqui fala-se do Espírito Santo e da igreja. Deus não é injusto de trazer destruição e sua ira sobre a terra com a sua igreja na terra. A gente volta lá para o começo, o mesmo versículo, Jesus disse assim, vocês têm que orar para que estejam em pé e para que vocês sejam dignos de evitar essas tragédias que vão acontecer. Por exemplo, aqui, nós vemos aqui, né, falando sobre a vinda do Senhor. Nós vamos ver outro texto. Agora vocês observam, livro de Lucas, capítulo de número 21, você pode ler depois, mas observe o versículo 26. Depois você lê com paciência, para a gente não compridar o vídeo. Jesus falando das profecias, ele diz assim, versículo 26, Lucas 21, versículo 26. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aqui fala, meus irmãos, é de grande tribulação. Eu não estou dizendo que a igreja ela não vai passar por alguma perseguição antes do arrebatamento. Mas o anticristo, ele só pode se manifestar depois que o Espírito Santo sair da terra. É ele que detém o anticristo. Então, antes que o anticristo se manifeste, a igreja será arrebatada. Eu tinha essa dúvida e muitas das vezes você lendo a Bíblia, você não tira a dúvida. O que foi que eu fiz? Eu entrei em oração e pedi a Deus que Deus me dissesse se a igreja ia passar pela grande tribulação, quando o anticristo se manifestasse, nós ainda estaríamos aqui na terra.
e fui dormir. Eu não sei se foi espírito, eu não sei se foi sonho, eu só sei que eu estava no céu. Eu me vi no céu. Eu vi o chão do céu amarelo e o chão se abriu. Quando o chão se abriu, eu vi o globo da terra no espaço. De longe, eu vi as estrelas, vi o globo da terra. E uma voz como trovão disse assim: antes que o anticristo se manifeste, a igreja será arrebatada. Olha, isso que está acontecendo no mundo, coronavírus, terremotos, perseguição religiosa, isso aí já é o espírito do anticristo atingindo o mundo. Apostasia das igrejas, abandono da verdade, os pastores de mãos dadas com os políticos, com os governos, apoiando tudo que não presta. Isso é o espírito do engano, o espírito do anticristo. Agora, o anticristo em homem, em pessoa, ele só se manifestará. Ele já está na terra, mas ele só vai se manifestar como... Ele se manifesta como um político, como um governo mundial. É quando foi implantada a nova ordem mundial que estamos perto. Então é um político que vai governar o mundo inteiro, entendeu? Aí o que acontece? Antes dele se manifestar, Jesus arranca a igreja da terra, junto com o Espírito Santo. Então, é isso que Paulo queria falar. Só tem um que detém. Onde é que está escrito isso? Segundo os Tessalonicenses, eu vou voltar a ler de novo. Segundo os Tessalonicenses, capítulo de número... Segundo os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Antes que o anticristo se manifeste, a igreja será arrebatada. Agora, Jesus diz aqui em Lucas, Lucas 21, versículo 36, ele diz: vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas. Então ele está avisando, vai vir uma grande tribulação. E quem estiver em pé, quando o Filho do Homem vier, vigiando, orando, com a vida no altar, esses vão ser dignos de sair da terra para evitar estarem aqui quando as destruições, a ira de Deus descer sobre a terra. Então, antes de Deus mandar sua ira sobre toda a terra, ele vai tirar a sua igreja da terra. Agora, por que primeiramente Paulo diz que na vinda de Cristo, os mortos primeiramente em Cristo, os mortos que já morreram em Cristo, terão que ressuscitar primeiro? A resposta, irmão, por quê? É porque a multidão maior é dos que já estão no pó da terra. A multidão maior, desde o dia de Adão e Eva até aquele momento do arrebatamento, é muito grande. É por isso que tem que acontecer primeiramente a ressurreição dos santos que já morreram com Cristo, que já estão no paraíso. Suas almas vão retornar aos seus corpos, eles vão ressuscitar. Aí o Espírito Santo avisa o restante dos crentes que estão na face da terra vivos, e eles voarão ao encontro do Senhor sobre as nuvens, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4 e 16 diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então tá aí, Jesus ele vem e vai ficar nas nuvens, e de lá ele vai chamar a sua igreja. Mas a resposta que nós queremos dizer para os irmãos é: antes que o anticristo se manifeste, a igreja será tirada da terra. Antes que venha o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre a terra, a igreja será arrebatada. Antes que as 7 trombetas da ira de Deus sejam tocadas, a igreja será arrebatada da face da terra. Então fica esta resposta, tá certo? Se você quiser comentar, pode comentar, tá certo? Quem me mostrou foi o próprio Deus. O próprio Deus falou para mim que antes que o anticristo se manifeste, a igreja será arrebatada. Então não adianta você querer falar isso e aquilo, tá? Não adianta. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Antes de Deus mandar o dilúvio, Deus salvou primeiro Noé e sua família. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus salvou Ló e sua família. Antes de Deus mandar a sua ira sobre a terra, ele vai tirar o seu Santo Espírito da terra primeiro, vai tirar a igreja, aí a ira de Deus é derramada sobre a terra. Felizes são os crentes que subiram no arrebatamento, porque os que ficar para trás, ai, aí o negócio vai ser ruim, viu, irmão? Não queira ficar para trás. O arrebatamento será num abrir e fechar de olho. Jesus disse que será como um relâmpago, num abrir e fechar de olho. Então, que Deus abençoe, que nós possamos ser dignos de participar do arrebatamento, porque os que ficar para trás vão passar a grande tribulação, vão sofrer nas mãos do anticristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, firme em Jesus até o dia do arrebatamento. Então a igreja passará pela grande tribulação, e quando o anticristo se manifestar, a igreja vai estar na terra? Resposta: a igreja não passará pela grande tribulação, e antes que o anticristo se manifeste, a igreja será arrebatada da face da terra aos céus.